Se alguém queria comentar alguma coisa do encontro passado, se ficou alguma dúvida, se quer trazer algo novo. Porque esse vai ser o magnetismo daquele que a gente viu, a gente como um imã de vários fatores, né? Não só a gente atraindo de acordo com a nossa virtude, com o nosso padrão evolutivo, as moléculas. Por esse curso a gente escolheu isso como fio condutor. Ele é o fio que a gente vai seguir ao longo de tudo no curso. E o perispírito a gente vai ver como um corpo fluido, corpo espiritual. Ele também é formado pelas moléculas que têm afinidade com o nosso padrão evolutivo. Ele vai seguir essa mesma linha, nesse mesmo sentido que a gente está trazendo. Então, se alguém ficou com dúvida ou não está muito claro, porque não vai estar claro, não está claro nem para mim, né? Assim, é um jeito de a gente estudar, é um jeito de a gente trazer raciocínios, complementar. Ao longo desse estudo, a gente vai ficar mais familiarizado com os termos, com essa linha de raciocínio, e pode perguntar a qualquer hora, e a gente vai conversando, tá? Então, para começar, eu escolhi uma citação de Paulo, né, na sua primeira epístola aos Coríntios, 2 versículos do capítulo 15, 44 e 53. Se há um corpo psíquico, há também um corpo espiritual. Algumas traduções dizem se há um corpo animal, um corpo físico, há também um corpo espiritual. Eu peguei a tradução da Bíblia de Jerusalém, que eu particularmente gosto mais de estudar por ela. Com efeito, é necessário que este ser corruptível revista a incorruptibilidade e que este ser mortal revista a imortalidade. E a gente vai ver que essa incorruptibilidade vem da palavra corrupção mesmo, né? Que a gente está de não ser corruptos aqui na Terra, muitas vezes, por mais que e a gente ainda com o nosso grau de evolução, por mais que a gente busque fazer o bem, estudar as leis de Deus, como comentário do próprio Kardec na questão 525, quando pergunta quem é guia e modelo, né, que Deus nos ofereceu, fala Jesus. No comentário da questão ele fala que só Jesus não cometeu nenhum erro ao interpretar a lei, porque já tinha pureza no coração. E nós muitas vezes cometemos alguns erros. O que importa não é errar ou acertar, mas é quando a gente erra de má fé. Quando a gente sabe que está errado e erra, né? Porque nós, esses erros que nós vamos cometendo, essas corrupções da lei que nós vamos fazendo, é que é aprendizado. A gente faz errado hoje, mas vai aprendendo que isso não é certo, modifica o nosso padrão, modifica nossas atitudes. Cada vez mais a gente vai se tornando mais incorruptíveis, digamos assim. E essa mortalidade a gente vai ver que quanto maior o padrão vibratório do espírito, maior a elevação moral do espírito, as criações deles perduram por muito, muito mais tempo. Quem criou a Terra? Quem mentalizou a Terra e formou a Terra a partir da sua mente? Segundo Emmanuel, o próprio Cristo no caminho da luz. Há quanto tempo tem essa formação da Terra e ainda não está completa? 4,6 bilhões de anos. E isso vai se perdurar por muito tempo. E André Luiz fala, mas que tudo chega a seu fim. Mas esse fim é essa imortalidade, essa criação mais plena, mais própria do Pai. Condizente com o amor, com Deus que é eterno. Então, retomando o que a gente viu na semana passada, na questão 25 do livro dos Espíritos, vimos que o Espírito é um princípio que independe da matéria, mas a união dele à matéria é necessária para intelectualizá-la. Mostrando mais uma vez que o Espírito é que comanda a matéria. A matéria não tem vontade própria. Quem tem essa vontade de liberdade de ação é o Espírito que age nela. Mas será que essa união é igualmente necessária para manifestar o Espírito? Será que o Espírito precisa, para se manifestar, agir na matéria? Aí depende, todas as respostas são certas, talvez. E olha como eles começam. É necessário para vós, para nós. Porque não estáis organizados para perceber o Espírito sem a matéria. Vossos sentidos, nossos sentidos não foram feitos para isso. O nosso corpo carnal, que é sensível a determinados efeitos, comprimento de onda, de luz, comprimento de onda sonora, comprimento de onda, na verdade, né? Existe muito mais. A luz que a gente consegue captar, ela é muito pequena dentro de todas as frequências que existem na luz. Porque o nosso corpo físico é adaptado para uma determinada frequência de luz. Nosso ouvido para uma determinada onda sonora.
Isso Kardec vai abordar na Gênesis depois de forma mais detalhada, não falando disso, mas na física de ciência atual, a gente sabe, por exemplo, os raios gama são a mesma onda da onda da luz, em outra frequência. Nós não conseguimos ver. O raio infravermelho, esses sinais celulares, eles são ondas que nós não conseguimos ver. Nós não codificamos isso como imagem ou como audição. Mas eles estão aí. O nosso corpo ele foi feito para sentir numa determinada faixa. Então, para a gente que está aqui encarnado, como eles estão conversando, para a gente conseguir sentir o espírito, é necessário que ele esteja o quê? Que ele esteja unido à matéria. E na 26 fica claro que a gente pode conceber o espírito, ter a ideia do espírito, sem a matéria e a matéria sem o espírito. São duas coisas distintas. Mas podemos, no nosso grau de inquietamento, pelo pensamento. Então é só para reforçar que nós estamos ainda em cada plano, no nosso plano nós precisamos. Mas então, o que é esse primeiro revestimento do espírito? Que é aí que eu queria chegar. Porque o espírito, para atuar na matéria propriamente dita, como nós também vimos, ele precisa de um intermediário, que é o fluido universal. Então, ele tem que ter um intermediário entre o espírito e o corpo físico para conseguir atuar na matéria. E na questão 93, o espírito propriamente dito tem alguma cobertura, ou como pretendem alguns, está envolvido numa substância qualquer? Aí a espiritualidade responde: o espírito está envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, para Kardec, para nós, né? Então ela é muito vaporosa, parece um gás, a gente não consegue ver. Mas ainda é bastante grosseira para nós, para os espíritos que estão ditando a resposta, para os espíritos superiores. Suficientemente vaporosa, ou seja, suficientemente gasosa, etérea, entretanto, para poder se elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Então é um corpo que ele tem, algo que o envolve, o espírito. Mas que para a gente não consegue ver, não consegue sentir, mas para eles, desencarnados, é visível, é palpável para eles, mas ao mesmo tempo que é visível, é palpável, é leve a ponto de eles poderem se transportar, se elevar para onde quiser. Elevar-se na atmosfera, se transportar, se seguir. Pergunta. Claro. Nessa pergunta anterior que você disse, o envolvido da substância vaporosa, estaria aí incluído as materializações? Como é que eu vou me explicar? O espírito só na matéria. Quando tem aquelas reuniões de matéria, que agora já quase que não existem mais, né? De materialização, em que as pessoas viam os espíritos assim, envoltos como se fosse uma fumaça, era mais ou menos assim, nebulosos, né? Sim. Estaria incluído aí? A gente vai ver mais pra frente que ele ainda não falou o termo perispírito, mas a gente sabe que é o perispírito aqui. Uma das propriedades dele é, pela ação da mente do espírito, torná-lo mais denso a ponto de que nós possamos senti-lo. Ele vai absorver outros tipos de fluido que são condizentes com o que nós conseguimos sentir, que no caso é o nosso fluido vital, né, do meio de efeito físico, e ele se materializa. Mas isso é um dos efeitos, é uma das propriedades do perispírito. É esse corpo, é esse envoltório gasoso, vaporoso aqui, que ele vai se tornar visível para quando é a manifestação física, nessa materialização, ele apareceria aqui e todos nós veríamos. Não precisa ter mediunidade nenhuma para ver. O médium de efeito físico seria o fluido, ele manipularia com ele, adensaria, deixaria mais denso o seu perispírito. Adensaria, era essa a expressão que eu queria usar. Roubei. Porque eu estava buscando e não saiu. Às vezes chegar nas palavras, eu também não lembrava dela. Foi. Então, no comentário de Kardec, aquela pergunta que a gente acabou de ler, 93, Kardec comenta: assim como o germe de um fruto é envolvido pelo perisperma, o espírito propriamente dito é revestido por um envoltório, que por comparação se pode chamar de perispírito. Então, aqui cabe uma ressalva que o pessoal tem feito. Quando eu joguei isso no Google, que a gente olha para ver como é que estava, né, que eu queria uma fruta para mostrar uma semente. Eu sou biólogo, gosto de estudar essas coisas. E muita gente usa muito o exemplo do abacate. Aí põe a semente, a polpa e a casca. Não. Kardec está falando aqui só da semente.
E a sementezinha, qualquer uma delas, ela vai ter um embrião, uma coisa ao redor dela que é chamada de endosperma, que geralmente vai ser o tecido nutritivo da semente para quando ela começar a germinar, e aqui, quando tem o perisperma, que envolve a semente. Se for no caso do abacate, aqui a gente pode colocar, aí aqui já seria o fruto propriamente dito, a parte que a gente come, que chama mesocarpo, que não tem nada a ver com isso. Porque muita gente fica mostrando a imagem e mostra a imagem como se fosse o fruto, o negócio. Ele está falando só da semente. Então toda semente ela vai estar envolta, seja de uva, seja qualquer que for, dentro dela ela vai ter a parte que é do embrião, que é uma parte geralmente pequena. Quando a gente pega um feijãozinho lá, a gente não vê aquele negócio naquela curvinha dele, aquilo lá é o embrião. No milho tem a pontinha. No milho tem a pontinha. Aí só que o embrião do feijão e do milho, eles não têm perisperma grande, eles só têm uma casquinha, mas eles têm um endosperma desenvolvido, que é o que a gente come, e uma membraninha envolvendo ele, que é o perisperma. Então é dessa membraninha aqui que Kardec está falando. O que eu achei muito acertado, porque muitas vezes hoje, depois de Kardec, a gente sabe que esse não é o único envoltório do espírito. Vocês concordam? Tem o corpo mental, vocês falam assim, 7 corpos e tudo. Mas eu só queria deixar claro, porque muitas vezes quando a gente vai falar disso de perspectiva, a gente vai ver isso. Quando a gente usa os conceitos errôneos da ciência para mostrar alguma coisa, a gente está acabando comprometendo a nossa credibilidade da doutrina espírita, de um modo geral, que a gente apresenta. Então quando a gente vai falar, e isso é só para mostrar, se tem um espírito que eu vou fazer aqui, só uma estrela, uma chama, uma coisa aqui assim, tem algo que envolve ele, que é chamado perispírito, que dá forma a ele. E quando se compara com a fruta, com os frutos em geral, eles estão comparando a semente, não estão comparando o fruto inteiro. Se a gente fosse pegar o abacate, a gente ia cortar aqui o caroço do abacate na metade e lá a gente ia encontrar tudo isso. Se a gente pegar o feijão, quando a gente abre ele em dois, a gente vê o embrião claramente circundado pelo tecido de reserva, que no caso dele é o endosperma, mas também tem só uma camadinha de perisperma que a gente não vai ver. Então é só para a gente conceituar que perisperma, a palavra perispírito, advém disso. Advém da membrana que contorna, que circunda o espírito. E que está falando da semente. Eu nem quis trazer um gráfico com isso, porque é só um comentário a parte que a gente está fazendo, para não criar mais essa confusão. Isso para a gente ficar só mais simples. Tudo bem? Então, ainda falando do perispírito. Agora, já na Gênesis, fui lá procurar e lá está assim: o perispírito, ou o corpo fluídico dos espíritos, é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma, que é o que a gente está falando aqui. E naquele desenho inicial que a gente tinha do fluido cósmico, é que aqui vem, aqui está um espírito. O fluido cósmico está espalhado, né? Está por aqui, está preenchendo tudo. Esse espírito pega parte desse fluido cósmico, manipula ao seu modo e cria um envoltório em torno dele. Tudo bem? Então é do fluido cósmico, porque a gente sabe que o espírito, para agir sobre matéria diretamente, ele não consegue, ele precisa de um intermediário. E esse intermediário, no caso de nós encarnados e dos nós encarnados para agir no corpo, é o nosso perispírito. A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. A gente trouxe isso na semana passada. Os espíritos puros e espíritos imperfeitos, eles vão tirar esse fluido, eles vão tirar esse corpo perispiritual, esse corpo fluídico, a partir
da afinidade deles com os fluidos. Como o espírito elevado ele tem a vibração mais alta, ele vai pegar fluidos mais puros. Então ele vai ter um perispírito diferente, um perispírito puro. Enquanto esse vai pegar mais modificados, né? Impuros, mais modificados. Vamos alterar para a gente. Então vai ser um perispírito mais grosseiro. Então vamos continuar. O envoltório fluídico de alguns deles, se bem etéreo e imponderável com relação à matéria tangível, falando da nossa matéria, comparando com a nossa matéria tangível, é ainda pesado demais, se assim podemos nos exprimir, com relação ao mundo espiritual, para não permitir que eles saiam do meio que lhes é próprio. Aí a gente vai lembrar a questão 22A, quando Kardec pergunta o que é a matéria, né, que definição que eles podem dar de matéria, os desencarnados poderiam dar, e é o laço que prende o espírito. No plano espiritual, Leon Denis criou um livro que ele fala, o nome dele, ele redigiu um livro, chama No Invisível, dando a ideia de que o invisível é aonde? É aqui, não é? O invisível, distante da gente. Nós estamos todos no mesmo lugar. Mas a depender, como nós aqui encarnados, a gente tem uma certa limitação da visão, dos sentidos, porque a gente só compreende uma frequência, os espíritos desencarnados, os imperfeitos, eles também têm essa limitação. Estão acima das nossas, como estão encarnados, não estão menos presos à matéria, eles têm uma limitação um pouco maior do que a nossa, um pouco menor do que a nossa. Mas é ainda uma limitação. Aumentando o padrão, eles conseguem ascender, se elevar a planos mais altos, não consegue? Então vamos fazer só um círculozinho aqui, só para a gente entender. Quanto mais denso esse perispírito, mais dificuldade ele tem de se locomover. Olha a matéria prendendo o espírito, o laço que prende o espírito. Impede ele de locomover. Mas, igual eu usei o exemplo aqui do Nosso Lar, do filme Nosso Lar, quando André Luiz para fazer uma prece sentida, já não aguentando mais, Clarence aparece para ele, mas Clarence vem ao encontro de André Luiz e ele já estava lá. Já estava lá. Qual que era a diferença? O padrão vibratório de cada um. E de repente André Luiz, ao fazer a prece, eleva seu padrão e consegue ser compatível com o padrão de Clarence e enxergá-lo. Então ele estava no mesmo lugar, no mesmo ambiente. Então, os espíritos inferiores são mais presos porque não conseguem ter acesso a esses planos espirituais de maior padrão elevado, que são aqui mesmo. E os espíritos superiores, eles conseguem ter essa liberdade, mas eles conseguem voltar também do padrão mais baixo. Quem está mais contido são os espíritos inferiores. Os espíritos superiores têm a liberdade de ir aos planos compatíveis com o seu padrão vibratório e regressarem a padrões mais inferiores. Concordam? Sim. Então vamos dando sequência aqui. Esses espíritos imperfeitos, Kardec continua na Gênesis, cujo número é considerável, permanecem na superfície da Terra como os encarnados. Eles são tão materializados que eles ainda, muitos deles se julgam ainda encarnados. Julgando-se entregue às suas ocupações terrenas. No livro Recordações da Mediunidade de Dona Ivone do Amaral Pereira, ela atende um espírito que ele se continuava plantando sua hortinha, preocupado com a sua casa. Tudo isso que ele criava na mente dele, ele se julgava encarnado. Tamanho era o grau de materialização que ele trazia ainda, mesmo desencarnado. Então é nisso que Kardec está falando. Agora, já outros, um pouco mais desmaterializados, não são, contudo, suficientemente para se elevarem acima das regiões terrestres. Então ainda existe um outro que já se sabe desencarnado, tem um grau maior de desmaterialização, mas que não se consegue elevar-se muito acima das regiões terrestres, que ainda estão aqui também, né? Só tem mais consciência disso. Os espíritos superiores, agora o outro lado da balança, ao contrário, podem vir aos mundos inferiores e até encarnar neles,
tiram dos elementos constitutivos do mundo onde entram, dos fluidos que são peculiares de cada mundo, os materiais para a formação do envoltório fluídico ou carnal apropriado ao meio que se encontrem. E aí, os espíritos chamados a viver naquele meio tiram deles o seu perispírito. Porque cada mundo, embora todos estejam imersos no fluido cósmico, cada mundo tem seus fluidos peculiares, que nada mais são, segundo o Emmanuel na Caminho da Luz e André nos Revolução dos Mundos, do que a resultante da combinação, da emissão dos fluidos da sua população. É a resultante disso. Isso às vezes é um pouco complicado de explicar, mas todos nós somos envolvidos no fluido universal. Todos nós pegamos, assimilamos e modificamos a nossa maneira. E emitimos essas ondas de volta para o plano espiritual, para tudo, para a Terra, ao nosso redor. Cada atmosfera espiritual do planeta é a somatória do que nós manipulamos esse fluido. Se naqueles mundos tiverem mais pessoas boas, por exemplo, do que más, esse fluido vai ser mais bom, vai ser mais bem trabalhado no bem, no amor, do que ruim. Se tiver mais pessoas más, aí a gente vai pegar os mundos imperfeitos, os mundos de prova e expiação, onde o mal ainda impera. Esse fluido é um pouco mais denso, porque esses espíritos são mais materializados, operam num padrão vibratório mais baixo e emitem padrões vibratórios para a atmosfera espiritual mais baixos. Tudo bem? Até aqui? Então, eles vão tirar do mundo que foram chamados a viver o seu perispírito. Porém, conforme o espírito seja mais ou menos depurado, seu espírito se formará das partes mais puras ou das mais grosseiras do fluido peculiar ao mundo onde ele encarna. Então, mostrando que por mais o espírito mais superior possa vir encarnar no mundo mais inferior, ele vai tirar do qual parte do fluido para fazer seu perispírito? Os mais puros que ali tiverem, que ele tiver contato. O espírito produz aí, por comparação e não por assimilação, até que eu estou fazendo uma comparação, o efeito de um reativo químico que atrai a si as moléculas que a sua natureza pode assimilar. Olha a afinidade. É uma coisa que o espírito pensa para fazer? É uma coisa que acontece por afinidade. Ele não olha assim, esse fluido eu quero, esse eu quero, esse eu... Não. Ele atrai para a sua atmosfera, para o seu campo magnético, como a gente falou no encontro passado, os fluidos daquele ambiente que ele está, que são mais afins com o seu campo vibratório. E concluindo, Kardec fala, resulta disso esse fato capital. Como a gente já falou no encontro passado, a constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra ou o espaço que a circunda. Cada um de nós tem um perispírito único, de acordo exclusivamente com o nosso padrão, nossa evolução, nosso padrão vibratório, que é referente à nossa evolução moral. Porque muitas vezes a gente acha porque o nosso corpo físico ele é igual para todo mundo, em questão da matéria que o compõe. Ele é o mesmo. Mas já o perispírito não. Esse perispírito é condizente com o padrão vibratório, o padrão de evolução moral de cada um, que é único para cada pessoa, para cada espírito. E também resulta, além disso, o envoltório perispírito de um espírito se modifica com o progresso moral que este realiza em cada encarnação. Então vai se modificando, é tudo que a gente está falando. Porque cada vez mais a gente vai evoluindo moralmente, a gente vai aumentando nosso padrão vibratório e as nossas afinidades com as moléculas mudam. Passam daquela mais grosseira para as mais puras. Embora ele encarne no mesmo meio. E outra frase: que os espíritos superiores encarnados excepcionalmente em missão no mundo inferior, como pensando em Jesus, têm perispírito menos grosseiro do que os naturais desse mundo. Então Jesus, quando veio aqui na Terra, o corpo físico dele era o mesmo, da mesma matéria, mas o perispírito dele era único, era no padrão elevadíssimo. Jesus, como espírito puro, e já que o perispírito ele vem do fluido cósmico,
provavelmente a maior parte do perispírito de Jesus era o quê? Em proporção mais perto dessa pureza do fluido cósmico. Isso é muito interessante a gente começar a pensar, porque a gente dá a ideia, quando a gente fala de corpo e veículos de manifestação do espírito, seja corpo físico, seja perispírito, a gente acaba assimilando por comparação e achando que tudo é igual, né? Como se fosse uma coisa única. E não é. É interessante a gente pensar que assim, uma mesma situação vivenciada por várias pessoas, né? Assim, aconteceu um fato, várias pessoas ali presentes, cada uma vai trazer uma observação, vai achar algo de acordo com a sua possibilidade, com a sua evolução, com a sua condição, né? E, então, assim, eu estou fazendo só uma comparação disso, né? Porque, assim, também, assim, o mesmo ambiente que é o do fluido cósmico, cada um de nós vai assimilar de acordo com aquilo que tem na sua possibilidade íntima. Exatamente. Né? E quando fala ali a questão da evolução, né? As nossas células estão se modificando todos os dias, né? Vamos pensar, se renovando. Então, também elas vão se adensando ou se eterizando, vamos pensar assim, célula, eu estou falando assim, a questão da saúde, do adoecimento, o que a gente traz, né? Para o nosso corpo físico, cotidianamente, estou pensando também na questão do perispírito, né? E a gente vai ver que isso está muito envolvido até mesmo com o perispírito, que no próximo encontro a gente vai falar do corpo físico, que o perispírito, uma das funções dele é modelar o nosso corpo. Então qualquer alteração que a gente tem no perispírito, ela acaba refletindo no corpo somático nosso corpo de carne. E isso é interessante, que a Denise está falando, dá um exemplo prático. As mesas girantes, ela aconteceu no mundo inteiro, em diversos lugares. Muitos usavam aquilo, usavam por mais de 1 ano, 2 anos, simplesmente como entretenimento. Porque eles estavam afeitos a esse tipo de prática, de brincadeira, de gozações, né? Enquanto que Kardec, como estudioso, e alguns outros juntos com ele, começaram a pesquisar o que era aquilo. Porque já tinham nele a mentalidade científica de pesquisar, de buscar. É só um exemplo, mas mostrando que a gente tira do ambiente o que a gente consegue, o que nós estamos afinados a tirar, o que nós somos familiarizados. Então a gente tem que... isso é interessante, a gente ver que essa analogia dá para extrapolar para cá. Tudo bem? Então, olha o que Emmanuel coloca, embora seja no domínio da divinidade, esse livro de André Luiz, mas esse prefácio intitulado Raios, Ondas, Médias e Mentes é de Emmanuel, é o prefácio. Eu peguei só uma partinha. Então, na grande romagem, na estrada da evolução, somos todos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Todos somos médios dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes, se o pensamento flui na direção da vida superior, ou às forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos à sombra da vida primitivista ou torturada. Cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Cada mente com seus raios, personalizando observações e interpretações, que é o que a gente estava falando aqui. E conforme os raios que arremessamos, enriquecer-nos-á o domicílio espiritual na onda de pensamentos a que as nossas almas se afeiçoam. Isso, em boa síntese, equivale a ainda repetir com Jesus, a cada qual segundo as suas obras. Mostrando que esse domicílio espiritual, esse lugar que nós vamos estar povoados aqui, depende única e exclusivamente de nós. Do que nós estamos pensando, do que nós estamos buscando, do que nós estamos fazendo com o que nós temos e com que coisas nós queremos trabalhar. Como ele disse aqui anterior, vou voltar só um pouquinho. Se estamos associados às energias edificantes ou às forças perturbadoras e deprimentes. Então, se é cada um segundo as suas obras, isso, embora possa parecer assim, né, jogar a responsabilidade para a gente, única e exclusivamente, porque cada um são as obras, também nos deixa livre para escolher aonde nós queremos residir, em qual padrão nós queremos estar. É lógico que não basta saber, não basta conhecer, porque a obra ela é praticada,
ela é uma ação. Então a gente tem que saber agir também de acordo com isso. Se nós estamos buscando o bem, estamos buscando as energias edificantes, cada vez mais nós vamos ser colocados em situações onde nós vamos estar para servir. E cada vez mais nós formos fiel a essa vontade de Deus, servindo a Ele, cada vez mais nós vamos estar sendo chamados a novos e novas missões evolutivas. E novos. Ninguém chega, por exemplo, de cara, está lá no mundo inferior e Deus fala assim, não, você vai codificar a doutrina espírita aqui. Não, o Kardec foi sendo preparado para aquilo. Jesus evoluiu em outros planetas e tudo, até chegar na condição de Cristo e assumir aqui. Mas cada degrau que ele ia subindo, que ele ia sendo cada vez mais fiel à vontade do Pai, Deus ia dando a ele o quê? Maiores oportunidades de servir. Porque ele era fiel. A gente não faz assim, se a gente tem uma ferramenta que a gente gosta, alguma coisa, um lápis, um caneta, a gente sempre leva ela para tudo que é lugar, toda hora. Então é mais ou menos nessa comparação grosseira, nesse sentido. Então a gente tem essa liberdade de escolher aonde nós vamos estar. E agora, conhecendo isso, nós sabemos como nós podemos fazer, buscar nos elevar nesse padrão, elevar o nosso padrão. E também, buscando aí já em André Luiz mesmo, agora em Evolução em Dois Mundos, tem um capítulo que chama Almas e Fluidos, para a gente trazer a mensagem deles, porque até então é só eu que estava fazendo essas comparações. No plano espiritual, o homem desencarnado vai lidar mais diretamente com um fluido vivo e multiforme, estuante, ou seja, jorrando e inestancado, a nascer da própria alma, uma vez que podemos defini-lo até certo ponto por subproduto do fluido cósmico, absorvido pela mente humana em processo vitalista, semelhante à respiração. O ar está aqui e nós respiramos. Esse fluido vivo multiforme, a gente também, grosso modo, a gente traz para nós e ele sai de nós depois modificado pelos nossos sentimentos, subproduto do fluido da respiração, pelo qual a criatura assimila a força emanante do Criador, esparsa em todo o cosmos. Então está para todos nós, em todo lugar, transubstanciando, modificando-a sob a própria responsabilidade para influenciar na criação a partir de si mesma. Olha que interessante. E a gente pega esses fluidos, de acordo com o que nós damos capacidade, modificamos, lançamos, emitimos ele para o mundo, influenciando na criação. Olha que responsabilidade. Esse fluido é o próprio pensamento contínuo, gerando potenciais energéticos com que não havia sonhado. É o nosso próprio pensamento, não é uma coisa que a gente, pensamento contínuo. Não é aquilo que a gente está pensando que está no nosso consciente agora, é aquilo que nós emitimos o tempo todo. Porque ao longo da nossa evolução nos reinos vegetais, mas principalmente no animal, uma das coisas que nós adquirimos ao longo dela é o pensamento contínuo. O animal não tem o pensamento contínuo. Nós não paramos de pensar, nós não paramos de emitir essas energias hora nenhuma. O que nós muitas vezes não conseguimos ainda no reino hominal, qual nós nos encontramos, é ter consciência de tudo que nós estamos emitindo. E à medida que nós vamos nos purificando, nos tornando, elevando-nos na escala espírita, uma das coisas que a gente vai prestando atenção é o que nós estamos emitindo. É o vigiar e orar. A gente fica mais vigilante e sempre em estado mais elevado cada vez que a gente vai evoluindo, para que a gente possa influenciar na criação de forma construtiva. Porque nós sabemos muitas vezes que a gente influencia e muitos outros influenciam de forma negativa. E Jesus disse, o escândalo há de vir, mas ai de quem? Por quem viu o escândalo. Então muitas vezes a gente é instrumento desse escândalo ou de Deus e nós é que escolhemos o que nós estamos querendo ser. Às vezes uma palavra mal falada gera um problema muito sério na família, dependendo do nosso grau de alcance, como um presidente, numa diplomacia do mundo inteiro, diplomacia, né? Uma palavra mal falada, às vezes impensada, mal colocada. Então, é essa consciência que nós vamos adquirindo ao longo do tempo.
E ainda mas agora já no capítulo 1, quando André Luiz fala das cocriações, que nós somos herdeiros, nós somos co-criadores, como a gente viu ali na Almas e Fluidos, a gente cria, a gente interfere na criação. Toda essa riqueza de plasmagem, toda essa riqueza de forma, nas linhas da criação, ergue-se à base de corpúsculos sob radiações da mente. Corpúsculos e radiações. Então, tudo que a gente está vendo aqui está montado, está erigido sobre o quê? A radiação da mente, através desses corpúsculos que vão criando forma e chegando ao ponto que eles se encontram. Sob a orientação das inteligências superiores, então está falando de espírito superior, congregam-se os átomos em colmeias imensas, né, vários átomos, sob a pressão espiritualmente dirigida de ondas eletromagnéticas, que são pensamento, vocês lembram que a gente viu no pensamento e vida, que são controladamente reduzidas, onde são controladamente reduzidas as áreas espaciais intratômicas. Dentro dos átomos, aquelas são calculadamente reduzidas para que eles possam, sem perda de movimento, transformarem a massa nuclear adensada e de se esculpem os planetas, em cujo seio as mônadas, os princípios inteligentes, o princípio espiritual em desenvolvimento celeste, encontrarão adequado berço ao desenvolvimento. Mostrando aqui, na cocriação, que a gente chama de cocriação em plano maior, que isso que a gente está vendo aqui, o plano terreno, o plano físico que a gente está vendo, todos os outros, foram criados por inteligências superiores, aonde eles moldaram, através do seu próprio pensamento, aquelas energias e edificaram, construíram o plano para que nós, espíritos em desenvolvimento, encontrássemos o nosso berço de desenvolvimento, nos desenvolvêssemos aqui. E que isso tem a ver, né? Porque também, se existe essa cocriação em plano maior, existe a em plano menor. E André Luiz coloca, as inteligências humanas que ombreiam conosco, né, no mesmo nível que André Luiz está falando, utilizam do mesmo fluido cósmico, em permanente circulação no universo, para a cocriação em plano menor, assimilando os corpúsculos da matéria com a energia espiritual que lhe é própria, formando assim um veículo. Ele usa esse termo de física e físico psicossomático, mas é o corpo orgânico, em que se exprimem ou cunhando as civilizações que abrangem no mundo a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. Então, a partir dessa assimilação que nós estamos fazendo, que é decorrente do nosso magnetismo e por consequência decorrente do nosso padrão evolutivo, é que nós associamos o envoltório os envoltórios em torno do espírito, sendo que o qual o Kardec trabalha primeiro, o perispírito, que então vai ser de acordo, vai ser único para cada ser. Está muito complicado? Está muito. Isso é muito interessante a gente pegar, porque na questão 132 do Livro dos Espíritos, lá Kardec pergunta à espiritualidade qual que é o objetivo da encarnação. E eles falam que tem dois objetivos. O primeiro é fazer a gente chegar à perfeição, é evoluir até o ponto dessa perfeição que a gente pode atingir. E o segundo, ele vai falar, deixa eu pegar aqui a questão, tem um livro aqui, agora me deu um branco. Oi? Não, esse que é o Livro dos Espíritos, 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus impõe a encarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. Então, primeiro tem uma imposição divina para que a gente chegue à perfeição. Para uns expiação, para outros missão. Todavia, para alcançar essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Todos os revés que a gente passa na existência corporal, a gente tem que suportar. Nisso é que está a expiação. A encarnação também tem outro objetivo, o de colocar o espírito, que é a parte que a gente queria, em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Olha para você ver, que é tudo que a gente está falando. Para realizá-la é que, em cada mundo, ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta.
Então tá, tudo que a gente está falando está condizente com a doutrina, né? Então, e o que me chama atenção, o que me chama muita atenção nisso, e que nos chama a responsabilidade, porque me chama a responsabilidade, é que nos coloca como co-criadores, como pessoas, como nós, como seres, que criam o mundo que nós estamos. E muitas vezes a gente fala, a sociedade é assim, os políticos assados, não estou usando o exemplo da política, tá muito, né? A gente está usando muito, mas a gente esquece que a gente é co-criador daquilo. E que para alterar, depende da nossa vontade. É lógico que só a minha vontade vai alterar um pouquinho só. Mas já começa, já alguma coisa, sem a minha não alteraria nada. Como diz Matheus, tá uma gotinha no oceano. Mas sem aquela gotinha o oceano ficaria mais vazio. Então a gente começa a se colocar, a gente começa a alcançar a responsabilidade que a gente tem. E como que isso interfere no nosso dia a dia. Em nós. Porque o perispírito, embora ele não é parte do espírito, ele é o veículo de manifestação do espírito, ele vai ser responsável pela formação do nosso corpo físico. E um perispírito equilibrado vai trazer um corpo físico equilibrado. Um perispírito desequilibrado vai trazer um corpo físico desequilibrado. Então, às vezes, a gente fica colocando a culpa no outro, tá com raiva do outro, e fica falando, aí começa a ter gastrite, vamos colocar um exemplo comum, e vai pôr a culpa no outro. O outro tem o direito de fazer o que ele quiser. Agora, se eu tiver, como a Denise falou, focado em sentir raiva, estiver ainda nesse campo, isso vai somatizar e vai ficar em mim. Mas a culpa não é do outro. Quem assimilou aquelas matérias foi quem? Foi eu mesmo. Isso é muito interessante a gente começar a pegar. E aí, a partir da minha elevação do padrão, das minhas atitudes, das minhas obras, eu começo a modificar primeiro a mim e, na sequência, o mundo ao meu redor. A partir do que eu consigo alcançar. E aí muita gente sempre fala, e eu gosto de repetir, mas isso é muito pouco, é uma gotinha no oceano, como não teria, mas ficaria mais vazio sem ela. Se cada um colocasse uma gotinha no oceano, que a gente esquece, olha só, Jesus passou 2000 anos, olha quanto tempo tem, e que a gente está vindo buscando padrão, buscando se compreender Deus de forma mais elevada. Foi uma pessoa, lógico que um Cristo, né, pessoa de magnitude, mas depois disso deixou muito legado para muitas pessoas que absorveram isso e conseguiram se modificar e modificar o mundo. O próprio Paulo, Maria Madalena, tantos outros, né? Então, definido, mostrando de onde vem o perispírito, de como ele é diferente para cada um, de onde ele vem, de onde a gente absorve ele, onde ele está em nós, né, assim, no espírito, envolvendo o espírito, para que a gente possa manifestar no mundo físico e ser também aqui sentido. Eu elenquei algumas propriedades que eu tirei do livro da fé de coordenação da Marta Antunes Moura, que eles têm, já não é só um trabalho da fé que tem feito, que chama Atendimento Espiritual pelo Passe. Ele não é só o trabalho dela, não. Tem Zimmermann também, Zalmino Zimmermann, que já desencarnou, mas ele também tem um livro que chama Perispírito, muito grande, mas que ele também elenca as propriedades do perispírito, que nos ajuda a entender como que a gente pode usar esse corpo, o que ele tem e o que ele não tem. Então, a primeira característica que coloca é densidade. A densidade do perispírito, isso eu fui tirado do livro dos médicos, todos que eles tiram essas propriedades, eles têm tirado de uma obra, tá? Não é nunca pecado deles. A densidade do perispírito, se assim se pode dizer, varia de acordo com o estado dos mundos. Parece que também varia em um mesmo mundo, de indivíduo para indivíduo. Nos espíritos moralmente adiantados, é mais sutil e se aproxima dos espíritos elevados. Nos espíritos inferiores, ao contrário, aproxima-se da matéria e é o que faz que os espíritos de baixa condição conservem por muito tempo as ilusões da vida terrena. Eles pensam e agem como se ainda estivessem encarnados. Tudo bem? A gente já viu isso antes, né? Então, só tirando daquilo tudo que a gente tirou, eles tiram propriedades dele. Então, a gente está no livro dos médicos. Ponderabilidade, pode ser exemplo. É através dessa possibilidade, né, que no livro
E se você lembrar, quando eles estão chegando lá na primeira vez, André Luiz reclama. E Gubbio fala que é preciso que eles absorvam aquela matéria para eles ficarem iguais a eles, para que eles não humilhem os outros com a sua luz. Eles conseguem ir lá e se sentir. E isso causa, segundo André Luiz, né, para um espírito que ainda não estava na elevação de Gubbio, afeiçoado a descer tanto, mas causa um mal-estar para o espírito no primeiro momento. Então é a partir disso. Eles conseguem adensar seu perispírito e se fazer sentir nos planos mais inferiores. Porque para eles também é muito difícil isso. Eu acho que é difícil para aqueles espíritos que têm feito pela primeira vez. Sabe por quê? Porque o Gubbio desce com muita facilidade. E a gente vê outros espíritos descendo com tanta facilidade em outros livros de André Luiz, da própria série. André Luiz só relata essa dificuldade nos Mensageiros, na Libertação, que ele fala também, que ele vai passar por zonas mais baixas, mas depois ele não relata mais. Obreiros também me parece que ele fala. Pode ser. Eu sei que assim, são os primeiros livros ali, né, que André Luiz está se afeiçoando a isso. A esse, digamos assim, essa alternação da densidade da matéria. Porque isso causa impressão neles. Mas eu acho que essa impressão, ela é depois de um certo tempo que o espírito compreende, entende que aquilo está acontecendo, por mais que possa lhe causar impressão, não lhe causa tanto desconforto, sabe? Sabe aquela coisa que a pessoa consegue lidar com aquilo com mais facilidade? Então eu acho assim, porque muitas vezes a gente acha que o espírito tem dificuldade de vir. Eu acho que não, eu acho que ele vem. O espírito superior vem com a mente, com o pensamento. Na verdade, a gente pensar, acho que é muito mais difícil para nós tornarmos mais sutis, né? Porque essa é a nossa evolução. Porque quando a gente já trilhou um caminho, a gente fazia esse caminho contrário, porque aí a gente já tem nem só o conhecimento, mas no sentido... No caso, ele tem a liberdade, porque o outro não tem a liberdade de ir inferior, não tem a liberdade de ir ao superior, ao campo superior. O que tem, o superior tem essa liberdade de ir ao inferior, né? É mais difícil esse caminho de subida do que de descida, que é o que a gente está falando. Mas esse caminho de descida, não é que não causa uma impressão, causa. Você pega aí, por exemplo, vamos pôr no nosso mundo aqui, o nadador que pega aqueles maiôs super justos, porque tem que ser assim para competir, nas primeiras vezes que eles... Oi? Para não dar atrito. Para não dar atrito, diminuir o atrito o máximo possível, nas primeiras vezes que ele coloca aquilo, eu acho que deve incomodar bastante, né? Prega no corpo. Depois até incomoda, mas ele habitua tanto com aquilo que não faz tanta diferença. Porque a liberdade em ir e vir também, quando a gente toma consciência do que a gente está fazendo, a gente está... Gubbio e André Luiz estão indo lá para ajudar. Gubbio tem noção do que ele vai fazer, André Luiz está acompanhando. Então, quando a gente já tem um objetivo na mente, já sabe o que vai acontecer, ele acaba que está mais focado no que ele vai fazer do que propriamente com o que está acontecendo ao redor, entendeu? Então, eu acho que ele tem um foco diferente. Então, eu acho que muitas vezes os espíritos superiores, quando aqui vem nos mandar mensagem e vem estar conosco, eles não estão pensando na matéria em que eles estão envolvidos, se é que eles estão por aqui ou não, porque eles podem ir mais longe. Mas estão pensando o quê? Focado o quê? No objetivo que eles vieram. E a gente sabe, muitas vezes, Kardec mesmo relata isso, está no livro do Espírito, a gente já viu pessoas que tomam um tiro, deve ser uma dor terrível, nunca tomei, graças a Deus, mas deve ser uma dor terrível, fura tudo, sai correndo, não vê, de repente, só depois que passou aquela adrenalina, aquele choque, que ele vai ver o impacto que deu, né? Vai sentir a dor. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Mas é interessante a gente começar a pensar. Mas pode ser que seja ruim para eles também. Não sei. Um outro atributo que vem até mesmo com a própria densidade é a ponderabilidade, que vamos ler aqui, né? Está entre a terra e o céu. Na nossa posição mental, determina o peso específico do nosso envoltório espiritual. E, consequentemente, o habitat que lhe compete, o mundo, ou o lugar que ele está. O habitat é o lugar onde ele se encontra, que lhe compete. Mero problema de padrão vibratório. O crescimento do influxo mental no veículo eletromagnético, no perispírito, em que nos movemos, o crescimento do influxo mental no veículo eletromagnético em que nos movemos, está na medida da experiência adquirida da nossa evolução e arquivada em nosso próprio espírito. Atentos a semelhantes realidades, é fácil compreender que sublimamos ou desequilibramos o delicado agente de nossas manifestações
conforme o tipo de pensamento que nos flui da vida íntima. Quanto mais nos avizinhamos da esfera animal, maior é a condensação obscurecente da nossa organização. E quanto mais nos elevamos ao preço do nosso esforço próprio, por isso que é mais difícil, no rumo das gloriosas construções do Espírito, maior é a sutileza do nosso envoltório, que passa a combinar-se facilmente com a beleza, com a harmonia, com a luz reinante da criação divina. A ponderabilidade vem da densidade. Quanto mais denso, mais pesado ele é. E isso é sob o fluxo da própria mente do Espírito. E o contrário também, quanto menos denso o perispírito, mais leve ele é. E essa liberdade ele vem desse, vamos falar, desse peso do perispírito. Uma outra propriedade é a plasticidade. Ele tem mais facilidade de mudar a forma. Ele tem facilidade de mudar a forma. Na questão 95, o envoltório semimaterial dos espíritos tem forma determinada e pode ser perceptível. Você tem uma forma única, tem uma forma... Sim, tem a forma que o espírito queira. A gente vê muito casos de licantropia, que são os espíritos se semelhando a lobos, outros aparecem de forma como magos, como se identificaram na vida passada, outros, e assim vai. Ele molda o perispírito da maneira que ele queira. E assim ele nos aparece algumas vezes, e assim é assim que ele nos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar a forma visível mesmo no papel. Isso é um dos grandes problemas, os grandes obstáculos, escolhas da mediunidade, de quem tem a clarividência, principalmente. Porque o espírito inferior, ele pode ali naquele momento se manifestar com a polpa de um espírito superior. Então a aparência não vale, a aparência em si não vale nada. O que vale é o que? As obras, o pensamento, o que ele está trazendo. Isso é uma grande coisa que a gente tem que observar sempre que a gente vai lidar com a divinidade. Semimaterialidade. Que a gente pegou a questão 135. Há no homem outra coisa além da alma e do corpo? Há o laço que une a alma e o corpo, que é o perispírito. Qual é a natureza desse laço, né? Semimaterial, isto é, intermediário entre o espírito e o corpo. É preciso que assim seja para que ele possa comunicar-se um com o outro, que é tudo que a gente está falando. Para o espírito manifestar na matéria, ele tem que ter algo que ele consiga manipular e que tenha afinidade com a matéria também, por isso é material. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e vice-versa. Sensibilidade global. Porque aqui eu enxergo com os olhos, eu falo através da boca, respiro pelo nariz. Nossos órgãos sensitivos, tirando o tato, eles não são generalizados, eles são canalizados. O espírito não. O espírito enxerga por todo o corpo. Porque os olhos do espírito não são para que ele enxergue. É mais uma formação que ele tem para se manter do jeito que a gente vai conseguir compreender como um espírito, como um ser conosco, né? Igual a nossa. Mas ele enxerga globalmente. Ele sente globalmente, ele escuta globalmente. Se alguém aqui já teve contato com algum médium, clarividência, por exemplo, alguma coisa, você pode tampar o olho dele, porque ele está vendo através do perispírito, que ele enxerga. Você pode tampar o ouvido que ele está escutando. A mensagem, essa comunicação, no caso, ele está escutando diretamente com o perispírito, ou vendo pelo perispírito, que é global, não está restrita aos órgãos como nós no organismo físico temos. Os órgãos da visão, da audição, do olfato, ele sente por tudo. Então o espírito percebe os sons, aqui a gente colocou só dos sons para trazer a arte. Sim, percebe até mesmo os sons que os vossos sentidos obtusos, estreitos, né, são incapazes de perceber. E na ata 249, que é o livro dos espíritos, Kardec pergunta: no espírito, a faculdade de ouvir está em todo o seu ser, como a de ver? Todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando está revestido de um corpo material, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos, canalizadas pelos órgãos. Mas no estado de liberdade, deixam de estar localizadas. Isso é só para a gente ter uma noção. E ainda também eu trouxe 257 em relação a esse termo, que é um ensaio teórico que Kardec faz acerca da sensibilidade dos espíritos. É uma questão grande, né? Um comentário de Kardec bem grande, né? Uma pergunta em si, onde ele vai pegar tudo que ele estudou sobre sensibilidade e fazer um resumo. E eu peguei só uma parte. A alma, o espírito, tem, pois, em si
em si mesma a faculdade de todas as percepções. Na vida corpórea, as percepções se obliteram, restritas, né, pela grosseria dos nossos órgãos. Na extracorpórea, essa obliteração é cada vez menor, à medida que se eteriza o envoltório material, mostrando que essa percepção semimaterial, mostrando que essa percepção global também, ela é relacionada com o grau de evolução do espírito, porque existem espíritos que eles se acham encarnados, então eles focam a visão aonde? Nos órgãos do perispírito, que tem o olho, da audição, do ouvido. Mas tem uns que já estão desenvolvidos e no estado de materialidade que lhes permitem já conhecer e entender que não precisa do olho, que eles não têm enxergar pelo olho, ou ver ou escutar pelos ouvidos, e assim vai. Então isso também é proporcional. Uma outra propriedade do perispírito é a tangibilidade. Ele pode ser tocado, ele pode ser palpável ao toque, que é as materializações de efeito físico, as efeitos de materializações que eu trouxe mais cedo. Então, sob a influência de certos médios de efeito físico, tem-se visto aparecer em mãos com todas as propriedades de mãos vivas, que como estas são dotadas de calor, podem ser palpadas, são tangíveis, né? Oferecem resistência ao corpo sólido, agarram os circunstantes, também podem tocar, e de repente se dissipam como uma sombra. A tangibilidade que revela a temperatura, a impressão, em suma, resumindo, que causam aos sentidos, pois se verificou que deixam marcas na pele, que dão pancadas dolorosas ou que acariciam delicadamente. Provam que são de uma matéria qualquer. Sua desaparição instantânea comprovam, além disso, que essa matéria é eminentemente sutil e que se comporta como certas substâncias que podem passar alternativamente do estado sólido para o estado fluídico e vice-versa. Isso também está no livro dos médicos, essa informação. Agora tem uma que é luminosidade. E a gente lá em casa tem duas versões, duas traduções da própria FEB. Uma mais antiga do Guilhom, que não é tão mais antiga assim, ela foi feita há mais tempo, mas ela foi editada até pouco tempo, do Guilhom Ribeiro. E uma agora do Evandro Noleto, que é a mais recente da FEB. E lá, na do Guilhom, ao invés de perispírito, está espírito, com E maiúsculo. Enquanto que na do Evandro está perispírito. E aí a gente foi no original, não sei ler, mas perispírito não deve ser difícil de identificar, né? E lá está perispírito. E eu estava tendencioso a concordar mais com o Guilhom Ribeiro. Por quê? A luz é do espírito, ao meu ver. Se o corpo espiritual era menos denso, essa luz se espargia mais fácil. Se não, ela espargia mais difícil. Então eu achei que isso não era uma propriedade do perispírito. Era uma propriedade do espírito e o perispírito permitia ou não essa luz espargir. Mas, já que foi o próprio Kardec que colocou, é um fato para a gente estudar, para a gente pensar. E por isso então eu trouxe essa propriedade da luminosidade. Porque a gente sabe que as matérias também, quanto as matérias mais a aurora boreal, que é um novo estado da matéria, né, que é a matéria ionizada, o plasma, que é a TV de plasma aqui, ela emite luz. Na liberdade que ela tem de se movimentar e de tudo, ela acaba emitindo luz. Então esse perispírito também pode ter essa luminosidade a partir dele, sendo porque ele está em padrões de energéticos maiores, e essa energia, quanto maior essa energia, maior ela consegue emitir luz. Então acho que não tem muita controvérsia não. Acho que o Kardec jamais colocaria uma coisa errada. Ele recusaria 10 verdades que emitiriam uma mentira. Por sua natureza, o perispírito possui uma propriedade luminosa que se desenvolve sob o influxo da atividade e das qualidades da alma. Poder-se-ia dizer que essas qualidades estão para o fluido perispirítico como a fricção para o fósforo. A intensidade da luz é diretamente proporcional à pureza do espírito, de sorte que as menores imperfeições morais atenuam e enfraquecem essa luz. A luz irradiada por espírito será tanto mais viva quanto maior for seu adiantamento, sendo o espírito, de algum modo, o seu próprio farol. Verá mais ou menos segundo a intensidade da luz que produz, de onde se conclui que os espíritos que não produzem acham-se na obscuridade. Então, isso está no céu e no inferno.
capítulo 4, segunda parte, que eu achei também bastante interessante para a gente trazer, mas mostrando que essa luz e que essa visão que cada um tem também dos espíritos é de acordo com essa luz que ele tem. E é por isso que Kardec, quando foi codificar, na codificação da doutrina espírita, ele pegou várias mensagens com vários médios diferentes de vários espíritos diferentes, para que pudesse comprovar, não só comprovar, mas que ele pudesse também abranger cada vez mais, um cenário maior do que estava sendo dito ali. Agora, as duas que eu achei, que deixei até por último, elas não vêm por último no livro não, mas deixei por último porque tem mais a ver com passe, eu acredito. A expansibilidade, o perispírito se expandir. O perispírito não se acha encerrado nos limites do corpo, como numa caixa. Ou seja, nosso perispírito não está aqui dentro. Pela sua natureza fluida, ele é expansivo, irradia para o exterior e forma, em torno do corpo, uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força da vontade podem dilatar mais ou menos. Então a gente pode irradiar esse perispírito, o nosso perispírito. Seria a aura? A aura também é parte, tem uns que acreditam que seja do duplo etéreo essa aura, mas, que é um outro corpo que nós vamos ver mais pra frente, mas eu acredito que sim, que é o que a gente chama de aura, quando o perispírito se expande, né? Daí se segue que as pessoas que não estejam corporalmente em contato podem achar-se em contato pelos seus perispíritos e permutar na revelia delas certas impressões e algumas vezes pensamentos por meio da intuição. Vamos pensar, talvez, essa ligação mais forte magnética, uma mãe com um filho. Muitas vezes a mãe sabe o que o filho está passando, mesmo ele não falando, está na distância do filho. O pensamento dela, de repente, se volta, está sempre voltado para o filho. O filho tem seu perispírito também. Ela tem a intuição, a sensação de que algo não está bom com ele, porque ela capta do próprio perispírito dele essa imagem, ou essa informação. Isso está no Obras Cósmicas. E a outra, então, quando a gente está aplicando o passe, a gente está em estado de prece. A gente está em estado de busca com conexão com a espiritualidade superior. Quando a gente faz isso, a gente está fazendo o quê? Elevando o nosso padrão vibratório, tá? Ao mesmo tempo, nós estamos expandindo o nosso perispírito, irradiando ele para em torno de nós. E aí a outra que tem a ver, a penetrabilidade. A matéria não opõe nenhum obstáculo à matéria sutil do perispírito. Matéria nenhuma lhe opõe obstáculo. Ele se atravessa todo como a luz atravessa os corpos transparentes. É por isso que não há como impedir que os espíritos entrem num recinto inteiramente fechado. Então eu estou aqui expandindo meu perispírito ali na cabine de passe para aplicar o passe. Estou trazendo, estou entrando em comunicação com os espíritos superiores. Estou absorvendo os fluidos mais elevados, mais puros, mais salutares. O paciente está ali em prece, geralmente em prece, buscando algo, também expandindo o seu perispírito, de certa forma. O meu campo sobrepõe ao dele, o dele ao meu, na questão de superioridade. A gente ocorre essas trocas energéticas que nós estamos ali mantendo, e não só no perispírito dele, porque a gente também consegue interferir no corpo físico através dessa penetrabilidade, da expansibilidade. Então por isso que eu deixei essas duas mais por último, para que a gente pudesse refletir um pouco melhor nela. Isso eu acho muito interessante a gente começar a pensar no quando a gente está ali dando passe, aplicar ali o passe, essa troca energética que a gente está tendo, que foi o que a gente conversou aqui na semana passada. Até teve uma moça, não sei se ela está aqui agora, não vou lembrar um pouquinho, que ela falou que se podia pegar algo ruim da pessoa, se ela dando passe. Foi você? Não, é porque foi. Depois eu fiquei falando assim, todo mundo riu, mas eu não falei que brincadeira aquela hora. Porque se a gente está mal, a gente pega de qualquer momento, né? De qualquer um. Por exemplo, médicos, enfermeiros trabalham no hospital, mas nem sempre, quase nunca eles ficam doentes. Tudo bem, você tem que a organização, do corpo, sempre em dia, com as vacinas e tudo em dia. Mas se eles abaixarem um pouquinho a imunidade, ficarem um pouco deprimirem o sistema imunológico de alguma forma, eles pegam essa doença. A depressão espiritual, quando nós estamos bem espiritualmente, nós abaixamos nosso padrão vibratório. E a gente se torna, por afinidade, capaz de buscar isso de qualquer pessoa que nós encontramos. Porque o nosso perispírito está aqui irradiando
Nem que seja um pouquinho tudo, mas ele sempre está irradiando, ele não está circunscrito ao meu corpo. E a gente está sempre em contato com o campo magnético das outras pessoas. Então essa permuta é constante. E ali na cabine de paz, talvez a gente esteja mais exposto. Porque nós estamos irradiando mais pertinho. Mas ao mesmo tempo nós estamos num padrão, buscando um padrão vibratório elevado. E aí nós só vamos assimilar aquilo que for condizente com o nosso padrão naquele momento. É lógico que a gente pode adoecer, pode ficar em qualquer momento, sem ser por causa do padrão vibratório, por causa de alguma questão, como a gente fala das provas, das expiações, a gente escolheu aquilo como prova. Então a gente já vem com aquela parte danificada, com alguma coisa danificada, como eu não trouxe aqui, mas como por exemplo no Entre as Terras e o Céu, aonde Júlio, que é um livro de André Luiz, Júlio, ele na época da Guerra do Paraguai, ele tentou suicídio, tomando o que eles chamam de um corrosivo, que eu não lembro qual que é, ou seja, algo que vai, um ácido que vai corroer a garganta dele, que ele morrer, né, o sistema digestivo dele, mas ele sobrevive a isso, e depois ele não consegue viver com as consequências da sequela daquele corrosivo, ele se joga no rio. O rio Paraguai, que é um rio volumoso, ele suicida. Ele vem depois de muito tempo, com aqueles espíritos afins, e ele desencarna a primeira vez afogado na praia, ele fica mal lá no hospital e tudo. Depois ele vem e encarna na mesma família de novo, com o centro laríngeo um tanto quanto deformado. E aí ele vem com 1 aninho de idade e desencarna de difteria na garganta, uma infecção bacteriana na garganta. Aonde ele por si só, por esse centro, por esse chakra, por essa função do corpo deformada por causa de um ato passado, ele sensibilizou essa parte de tal ponto que ele vem com ela mais enfraquecida. Ah, mas isso é ruim? Não. Porque nós vamos ver também que o nosso corpo físico ele tem uma função muito importante de filtrar as nossas impurezas. Imagina a gente passando, a luz passando aqui, uma água, né, passando pelo filtro. Aqui é o nosso corpo físico. A gente entra mais impuro e sai mais puro do outro lado. Então quando ele faz isso é porque por ato deliberado da sua própria vontade, ele lesou um centro vital dele, um centro importante da vida dele, do funcionamento do corpo, aonde aquilo ficou impregnado na mente dele e ele precisou vir numa outra encarnação para que ele pudesse reequilibrar aquilo de novo. Como? Dando importância, sabendo da importância daquele centro agora, como ele desencarnou muito cedo por uma infecção na garganta. Então isso a gente vai ver mais para frente com mais detalhes do corpo físico, mas mostrando que nós, através dos nossos atos, aquilo que nós nos afinamos, o espírito já forma o corpo através do corpo espiritual, através da sua afinidade, dos fluidos que a gente se encontra imersos, e que, a depender das nossas dificuldades, das nossas imperfeições, a gente vai trazer no perispírito e no corpo físico áreas mais afetadas, mais debilitadas, que podem ser sempre veículo de uma manifestação de uma doença infecciosa, de uma doença recorrente ali, que é nada mais do que o nosso padrão vibratório buscando, atraindo aquilo para si. Mas nós, quando estamos em paz, estamos dando paz, estamos em oração, estamos em vibrações elevadas, nós não vamos ter nada que não for para a gente, a momento nenhum, né? Mas ali naquele momento do passe, nós vamos estar em condição, se a gente estiver realmente nessa vibração elevada, se tiver, não estou muito bem fisicamente, porque uma coisa é você não está bem fisicamente, mas a mente está boa, o corpo está bem, a gente está consciente daquilo, está aceitando aquilo com coragem, com paz, com resignação. Aí sim nós vamos estar mantendo um padrão elevado, independente do estado do nosso corpo. E aí nós vamos estar, os primeiros beneficiados do passe é nós, porque não somos nós que estamos captando essa energia e passando para o consciente. E essa energia superior, ela se sobrepõe, essa corrente de energia superior, ela se sobrepõe à energia inferior, que é de menor potência. Então a potência vai de maior potência, a corrente cria de maior potência para de menor potência. É óbvio que isso eu estou falando na forma simplificada, na forma geral, generalista. Mas, como eu repito, como a gente falou no encontro passado, cada caso é um caso. E é preciso ter muito discernimento para avaliar aquilo. É muito difícil alguém na doutrina espírita ou em qualquer campo, muitas vezes fala assim, faça isso ou faça aquilo. Isso pode, isso não pode.
A gente pega as obras de Kardec, nem o próprio Kardec falou, teve essa audácia de falar que isso pode ou isso não pode. Ele traz raciocínios para que todos possam raciocinar junto com ele, concordar ou discordar, e que a maioria prevaleça. E é por isso que, mas na casa tal faz assim, na casa tal não faz assim. É porque a maioria da casa tal julga melhor que seja daquele jeito. A maioria da casa tal julga de outro jeito. E a gente vai estar na casa com a qual nós temos mais afinidade. Então, na hora do passe, a Denise tem, né, o estatuto, está montando, acho que tem o estatuto interno do passe da casa aqui, no recanto da vovó Ana, que é para ser seguido para quem está aqui. Mas eu não concordo. Não, mas aqui dentro, o pessoal achou que é assim que tem que ser. Mas é diferente da outra casa que eu frequento. Então, tudo bem, na outra casa faz de outro jeito. É porque isso também parte do entendimento de cada lugar tem. Entendeu? Então é muito difícil você poder bater um martelo, tem que ser assim ou tem que ser assado. Não. Vamos avaliar, vamos estudar. E o interessante é que a gente não precisa nunca estar fechado, a gente pode estar sempre revendo nosso ponto de vista. E aí a gente traz um conceito novo, talvez aquilo mude, talvez não mude, porque a pessoa também vem com conceitos que ela tem, e a gente está aberto a essa troca. E onde entra o livre-arbítrio de cada um. Sim. Então, como passagem do Evangelho, do banquete, da parábola do banquete nupcial, eu trouxe só para a gente ilustrar essa depuração do perispírito, como Jesus conta nessa parábola e depois no Apocalipse, com João, o evangelista. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as núpcias do seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados às núpcias, mas estes não quiseram vir. Tornou a enviar outros servos, recomendando: dizei aos convidados: eis que preparei meu banquete, meus touros e cevados já foram degolados e tudo está pronto. Vinde às núpcias. Eles, porém, sem darem menor atenção, foram-se um para o campo, outro para o seu próprio negócio, e os restantes, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. Então, nesse primeiro momento, quem é o rei, né? E quem é o noivo? O símbolo, Jesus, quando vem aqui na terra, ele forma a nova aliança. A aliança é o símbolo da comunhão com o Pai. A primeira aliança é formada com Abraão. A segunda aliança com Jesus, renovada com Jesus. Não porque o Pai rompeu, mas porque nós rompemos com Ele. Então, Ele manda vir aos céus para ir às núpcias, ou seja, para estar na comunhão com o Pai, né? Nas núpcias do Filho, que é nessa segunda aliança, nessa aliança que nós estamos aqui, na aliança com Deus, de forma geral. E eles, reparem o que eles fizeram. Na primeira vez não deram bola, tô nem aí. Vocês estão doidos, vou lá, não tem. Na segunda vez, eles foram um para os seus campos, outro para os seus negócios, ou seja, continuaram fazendo as coisas da vida material. E outros ainda pegaram, maltrataram e mataram os servos. E aí o rei fica furioso, manda suas tropas, destruiu aqueles homicídios e incendiou-lhes as cidades. Em seguida, disse aos servos: as núpcias já estão prontas, mas os convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas e convidai para as núpcias todos os que encontraram. Agora ele não restringe ninguém esse convite, é para todos. Em todos os lugares, né? Nas encruzilhadas, nos caminhos onde se cruzam, em todos os lugares. Esses servos saíram pelos caminhos e reuniram todos que encontraram, maus e bons, de modo que a sala nupcial ficou cheia de convivas. Quando o rei entrou para examinar os convivas, viu ali um homem sem a veste nupcial e disse: amigo, como entraste sem a veste nupcial? Essa veste nupcial era um manto branco que o pessoal usava nas núpcias, alva, bem alva. E eles eram obrigados a vestir isso naquele momento de cerimônia. E ele estava sem. E como que ele entrou lá? Ele, porém, ficou calado. Então disse aos reis que o serviam, aos que o serviam: amarrai os pés e as mãos e lançai fora nas terras exteriores. Ali haverá choro e ranger de dente. Com efeito, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Em muitas interpretações que a gente faz, que a gente ouve no meio espírita, essas vestes nupcial é o nosso perispírito, a depuração do nosso perispírito. Porque nós que estamos adentrando
em um plano de comunhão maior com o Pai. E a gente só consegue fazer isso elevando-nos moralmente, consequentemente, elevando o padrão vibratório do nosso perispírito. Quem aqui já leu o nosso lar, porque isso não tem no filme, vai lembrar de uma senhora que chega nos portões de nosso lar e o porteiro, o vigia, não deixa ela entrar. Porque o corpo que ela se apresentava revelava-lhe o caráter inferior. Oi? Está com vários pontinhos, cada um aborto, que ela foi um médica e profissional da saúde, onde ela deliberadamente ajudou no aborto de muitas mães abortadas, né? Mostrando que ela não era digna, ela não tinha o padrão vibratório necessário para entrar ali. Então, ter essa veste nupcial como esse corpo, em Apocalipse, que é o finalzinho que a gente trouxe, isso está no capítulo 6, versículo 13 a 17. Olha que você vê, quando João está lá, né, tendo aquelas revelações, que Paulo escreve, ele fala: um dos anciãos tomou a palavra e disse: estes que estão trajados com as vestes brancas, quem são e de onde vieram? Eu lhe respondi, João respondeu: meu Senhor, és tu quem o sabe. O Senhor então lhe explicou: estes são os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestes e alvejaram-nas no sangue do Cordeiro. Olha assim, como é que a gente vai alvejar as vestes no sangue? E aí ele continua: é por isso que estão diante do trono de Deus, servindo dia e noite no seu templo. Aquele que está sentado no seu trono estenderá sua tenda sobre eles. Nunca mais terão fome nem sede. O sol nunca mais os afligirá, nem qualquer calor ardente, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, conduzidos até as fontes de água viva, de água da vida, e Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. O que é isso, lavar as vestes no sangue do Cordeiro? É ter Jesus como nosso guia e nosso mestre, seguir os ensinamentos do Cristo, praticando o bem aonde quer que nós vamos. Então, essa depuração do perispírito não é só nesse momento de elevação da prece, do momento de buscar a Deus. Isso acontece, mas isso é momentâneo, porque a gente não consegue manter esse padrão. Mas esse padrão, para ser mantido e cada vez sublimado ainda mais, ele é feito cada vez mais diante das nossas obras no bem. Guiadas, orientadas pelo próprio Cristo, que veio aqui e nos mostrou o caminho a seguir para que ele pudesse nos entrar no reino do Pai, sacrificando a nós mesmos, os nossos próprios desejos, em prol do bem maior e do bem comum. Então, depois que a gente vai vendo e vai estudando essas coisas, a primeira coisa que a gente precisa é seguir a lei de Deus. A gente entende que a primeira coisa é seguir a lei de Deus. E na questão 629 do Livro dos Espíritos, fala que a lei de Deus é o bem de todos, é o bem comum. Quando a gente age em prol do bem comum, a gente se porta como instrumento para fazer o bem comum, muitas vezes sacrificando nosso próprio tempo, nossa própria energia, nossa própria família, o tempo com a nossa família, né? Nós estamos fazendo o quê? A gente acredita realmente nisso? Nós acreditamos realmente nisso, estamos seguindo esses padrões e sabendo que estamos nos entregando como ferramentas para construir um mundo melhor onde nós estamos. Então, essa elevação do perispírito, com isso que eu quis trazer, é justamente lavar no sangue do Cordeiro, é se entregar, ter Cristo como nosso, não Salvador, né, que vai nos salvar e tirar, mas como nosso guia e modelo a nos orientar em cada uma das nossas ações. Até dormindo, não é do acordar ou dormindo, é até dormindo. E acho que isso cada vez mais vai alvejando, vai purificando essa nossa veste nupcial, essas nossas vestes, nos tornando cada vez mais dignos de adentrarmos ao reino de Deus. Algum comentário? E só para encerrar então, que é o começo do outro, na evolução em dois mundos, o corpo espiritual não é um reflexo do corpo físico. Ou seja, o corpo espiritual não reflete o corpo físico.
Porque na realidade o corpo físico que o reflete. Então o corpo físico ele é modelado pelo corpo espiritual. Mas o corpo espiritual retrata em si o corpo mental, que lhe preside a formação. Então anterior ao perispírito, que é o que a gente estava falando, tem o campo mental, que esse campo mental gera o campo energético também, atraindo as moléculas para formar o perispírito, e o perispírito depois modela o corpo. E que a gente vai ensinar nos próximos capítulos. Gente, muito obrigado.